Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 15 de julho de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto, setembro, a lição 3 de hoje, ela tem como título O Eu Divino. E Moisés, ele teve assim muitas dificuldades dele ir até o Egito e retirar o povo hebreu, tanto por parte assim do faraó, que tinha assim, interesses políticos e econômicos relacionados a esse povo, e também com o próprio povo de Israel, que eram os mais interessados, né, em sair, em se livrar daquele local, e ambos, né, criticaram a atuação de Moisés, e até os hebreus amaldiçoaram Moisés. E Moisés se queixou para Deus pelos problemas ocorridos, né? E ele vai até o Senhor em oração e diz: Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe o teu nome, eles têm maltratado esse povo, e tu não fizeste nada para livrar o teu povo, que está lá em Êxodo capítulo 5, versículos 22 e 23. A atitude de Moisés, né, reclamando de Deus, até é compreensível, né, por ele ser um ser humano como qualquer outro, né, que sente também as dificuldades, tem sentimentos, né? E ele estava descontente, né, com aquele momento, e ele vai reclamar para Deus. E Deus dá a resposta para Moisés, e diz lá: agora você verá que eu vou fazer a Faraó. Acho que está lá em Êxodo 6, versículo 1. E ele ainda continua, Deus falando, diz lá: pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. E a lição de hoje, aqui baseada ali em Êxodo capítulo 5, versículos 22 e 23, e também em Êxodo capítulo 6, versículos 1 a 8, nós vemos essa resposta de Deus para Moisés, mas ela apresenta assim verdades assim lógicas e importantes que são reveladas nesse texto. Porque Deus destaca aqui nesse livro de Êxodo capítulo 6 e nesse texto, de que já havia agido anteriormente no Egito, no passado, e que ele agiria novamente com mãos fortes realmente para proteger seu povo. Ele mostra que a salvação, ela é uma obra em favor de todos nós, e Deus tem um propósito em cada um de nós para que nós possamos ser transformados mesmo diante das dificuldades, né? E o desejo de Deus é realmente nos transformar, e Ele deseja salvar a todas as pessoas. Porque o que nós vemos aqui, que Deus, quando Ele sente realmente que o seu povo está no limite, seu líder está no limite, Ele intervém poderosamente nesse momento. E Ele lembrou para Moisés de algumas coisas importantes, assim, que nós vemos ali no versículo 1, que ele diz lá, que também está em Êxodo 6, que ele diz lá: eu sou o Senhor. Ou seja, ele mostrando que ele, Deus, é o Deus poderoso que é dono de todas as coisas, que ele ainda é o mesmo Deus.
Já no versículo 2, ele menciona que ele diz assim, ó, apareci aos patriarcas, ou seja, ele falou que ele já tinha aparecido anteriormente para Abraão, para Jacó, né? E que ele realmente já tinha intervido várias vezes em favor deles. E no verso 3, Deus diz, estabeleci a minha aliança com eles, ou seja, ele sempre foi um Deus fiel e manteve a sua aliança. E já no versículo 4, ele diz, ó, prometi dar-lhes a terra de Canaã, né? Como de fato deu a terra de Canaã, né? E no verso 5 ele diz, ó, ouvi os gemidos dos filhos de Israel, ou seja, um Deus que ouve realmente o clamor do seu povo. E já no versículo 6, Deus diz, ó, me lembrei da minha aliança de dar a vocês a terra prometida, que está lá em Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 5. Se nós olharmos esse texto aqui, nós observamos que Deus sempre fala no pronome eu, né? Deus está dizendo, em outras palavras, que eu sou o Senhor. Eu realmente atuei, eu fiz determinadas coisas no passado e continuar sendo o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre para o futuro, o mesmo Deus. E assim é que nós devemos realmente acreditar no Deus diante das dificuldades que nós passamos. E Deus, para libertar o povo de Israel, nós vemos aqui na situação de Moisés, por exemplo, quando ele dá essa ordem para Moisés, né, para ele ir lá tirar o povo do Egito, e quando Moisés falou ao faraó como Deus havia dito para ele, piorou a situação muito ali no Egito do relacionamento entre Moisés e o faraó, e Moisés e o povo de hebreu, e entre ambos, né? E quando teve já os primeiros contatos ocorreu isso. Ele teve dificuldade em entender a eficácia da sua missão naquela terra. Moisés foi pressionado e criticado tanto pelo faraó, até mesmo pelo seu próprio povo, que o amaldiçoou. Veja a situação desse líder chamado Moisés. E diante disso, Moisés faz uma oração que está lá em Êxodo. Ele registra ao Senhor sua queixa. Ele questionou por tudo aquilo que estava acontecendo. E ele diz, ó Senhor, por que me afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar-lhe em teu nome, e tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Está lá em Êxodo capítulo 5, versículos 22 e 23. Na verdade, Moisés havia concluído que desde a sua chegada àquele país, o Egito, que ele já conhecia, e cumprindo uma ordem do Senhor, a opressão dos filhos de Israel só aumentaram, né? Mas tudo aquilo que estava dentro do propósito do Senhor é que ele estava conduzindo a história nos mínimos detalhes para mostrar a todas as pessoas, ao próprio líder Moisés e aos hebreus, não somente a eles, mas também aos egípcios, né? E também às nações vizinhas, quem de fato esse Deus é poderoso de mudar toda e qualquer situação, porque ele é um Deus criador de todas as coisas. E aquela situação terrível ali que passavam eles, era apenas uma preparação para o cenário da manifestação poderosa de Deus em fazer do seu povo o que iria acontecer, e que nós podemos observar isto no livro de Êxodo capítulo 1, capítulo 6, versículo 1, que Deus diz para Moisés,
Agora você verá o que eu vou fazer com o faraó. E nesse acontecimento fica claro que os filhos de Israel precisavam passar por uma experiência única e importante para que Deus pudesse salvá-los, não somente do jugo do egípcio, mas deles mesmos, o povo hebreu, que precisava realmente se moldar, aumentar a fé e haver uma mudança realmente de ponto de vista. É necessário uma mudança radical, genuína, de coração e mente e corpo de cada pessoa ali. E o mandamento que eles daria exigiria isto, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Ou seja, uma entrega completa de si mesmo a Deus. Por isso, Deus diz lá, ao declarar, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui reconhecido. Está lá em Êxodo 6,3. Isto indica que os patriarcas não sabiam que Deus era o Senhor, mas que a experiência pessoal que o povo de Israel teria com ele seria revelado através do conhecimento do relacional de que ele, Deus, é o Senhor. Portanto, assim, o tempo assim que os israelitas ali foram escravizados ali no Egito, que até achavam que o faraó era o seu senhor, porque se acostumaram a mente com o mal, eles achavam que o faraó era o senhor deles. E a partir da sua saída do Egito, eles começaram a ter uma experiência maior da liderança do próprio Deus como seu Senhor, o único Senhor, Criador do universo, que antes de tudo, ele é o libertador de todas as pessoas, que está em Êxodo capítulo 6, versículos 2, 6, 7, 8 e 28. E Deus diz a eles, eu sou o Senhor. Mas nem Moisés, nem líder algum, tinha convicção de que daria tudo certo, correto, perfeito, e que permaneceriam assim, mas eles permaneceram inseguros com relação a si mesmo. Que dirá os filhos de Israel, portanto, tanto tempo a ser escravizados ali no Egito e que não tinham o mesmo privilégio de ouvir a voz de Deus. Em Êxodo capítulo 6, versículos 2, 6, 7, 8 e 28, nós observamos sim verdades teológicas que elas são reveladas a nós, que por isso que Deus providenciou Arão para ajudar a Moisés, e este falar com o faraó Tutemés pela insegurança realmente de Moisés. E assim que nós também devemos ver que nós temos um Senhor de todas as coisas, um Senhor que está no comando do mundo, né? Um Senhor que destacou que havia agido assim no passado, no presente e no futuro, e que hoje ele continua agindo para todos nós. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa de entendimento, sabe manusear bem as Escrituras. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz que ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação é somente através dele, não existe outro meio. E é por isso que Deus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, com sinceridade,
Ele dará para todos nós esse grande presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo que está se aproximando, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá assim mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos e participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união de Jesus, o noivo, o casamento com a sua noiva, que é a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.